Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. 17 horas e 51 minutos. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. À minha direita aqui está a força, hein? Em general, um procurador de justiça, aliás, eterno procurador-geral de justiça, e o nosso glorioso presidente do EJUR, né? O Senado, doutor Ricardo Alfonsin, presidente do Senadinho também, senador, doutor Roberto Bandeira Pereira e general José Carlos Denardi. Tudo bem, general? Tudo, graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo aí. Hoje você não vem com a gravata inteiramente vermelha? Não, porque hoje eu tenho apoio aqui de colorados. Eu sei que o senhor está... Aqui eu hoje tenho apoio de colorados. Mas ao contrário da outra vez, também estou tranquilo. Eu vim aqui homenagear os colorados também. O general já ouviu aqui pelas ondas da TV Pampa várias faltas aqui no programa, né? Principalmente várias. Quando eu fui na Arena, perdi de 3-0. Acontece. E pior que encontrou com um amigo nosso, Eduardo Lima Veiga, bom empate para nós antes do jogo. Bom empate. Bom empate para nós. Vai ser político. Saiu esgualepado. Mas qual foi a camisa Só que quero deixar dito o seguinte: quem está na frente atualmente? Não vejo ninguém atrás de mim de azul. Na minha frente de azul. Só atrás. Não. Ué? Não. Tem um timezinho que só está atrás. É o 7º, eu acho. Roberto Bandeira Pereira. Tudo bem, Roberto? Uma alegria reencontrar os amigos aí. Estamos aí. Escalados que fomos pela nossa querida Vânia, aí estamos aí com uma alegria. Você tem jeton depois, né? Claro. Tem jeton? Tem jeton. Nem Zezé tem mais, vai ter jeton, tá louco? Putz, olha aí o Ruivo, a família Ruivo, o Fábio Ruivo, olha aí, tá reclamando que não tem Zezé mais no programa. Vai começar a ver agora. Tem cachê, que coisa. Não é fácil. Tudo bem, Ricardo Alfonsin? Tudo ótimo, tudo bem, satisfação. Tudo tranquilo. Estar aqui com os amigos. Como é que está a tua comissão lá do direito agrário e tudo? Porque é uma comissão que tem um nome fantástico. Está sendo instalada nacional. Da Nacional. A Nacional está sendo, para a semana que vem deve sair a instalação da Nacional lá na Nacional. Aliás, o time que ele montou... Direito agrário e do agronegócio. Doutor Roberto, o time que ele montou em qualidade lá na comissão do direito agrário, lá na OAB Nacional, é equivalente ou melhor que o doutor Gilberto Schwartzman aqui do Instituto Ecológico Capra. Olha só. É um grupo de advogadas de primeiro nível. Sempre tem que ter uma maldade, né? Mas que maldade, mas se isso é maldade, não dá para elogiar mais. Não, mas tem que fazer uma homenagem aqui ao Alfonso, porque de fato o setor, esse setor primário, ele foi responsável, quase que único, pelo Brasil não ter embarcado aí buraco adentro quando deu problema nos Estados Unidos em 2008. Eu só vim a Porto Alegre que embarca no buraco. E a tecnologia, a produtividade, enfim, hoje, esses tempos você está vendo uma matéria com produtores americanos apontando que o nosso produtor é muito mais efetivo que o produtor americano, mas o grande problema nosso é a questão de logística, é a questão de estrutura. Mas esse é terrível, perde muito. Principalmente no Centro-Oeste. Tu perde a muito competitividade total. Perde e vem da capital nacional da produção, vem o doutor Beto Albuquerque, que foi nosso comentarista lá durante muito tempo. Tive a honra. Lá em Passo Fundo. Né? Conhece a área da Tive a honra nos meus tempos da juventude de participar da Pampa Norte. É jovem ainda. Saía todos os dias. Você está com idade? Estou com 55. Poxa vida. 55. Como era bom aquele tempo. Como era bom aquele tempo. Alberto Matos, e eu já ando dizendo que saudade dos meus 40. Né? O cara está sempre... o cara sempre vai evoluindo nesse momento. O cara fala em melhor idade. O cara que fala em melhor idade nunca tem 20, 30. A minha mãe vai fazer 80, ela nem ouso dizer para ela a melhor idade. Que ela fica revoltada. Mas aliás, é um prazer estar aqui. O senhor tem que nos contar agora, você vai para o Senado, porque parece que já acertaram que o Fortunati é o candidato. Mas, lá, especialmente Passo Fundo, não está morto quem peleia, hein? Tu quer falar exatamente já? Não. Vamos antes botar o Gustavo Calef. Deixa eu dizer, dá honra de estar aqui num plenário tão representativo, de alta respeitabilidade, aqui é uma honra para mim compartilhar com todos essa noite, Paulo.
além de revê-lo, obviamente. Prazer, meu. No almoço já lhe vi, no almoço hoje. Muito bem acompanhado. Parabéns também, o senhor estava bem acompanhado. Os dois estão bem acompanhados. Gustavo Calef, nosso presidente da Associação Leopoldina Juvenil e também hoje um grande, aliás, originalmente um homem de segurança, né? Especializado em segurança, que está lançando um produto aí que eu achei genial, embarcando nesta onda dos aplicativos, Bion. Né? Exatamente. Um grande prazer estar satisfação. Com todos aqui. E embarcando nesse mundo novo, porque para conseguir solucionar e ajudar o problema da segurança que nós temos no nosso país hoje, só com novidade, né? Porque com o que nós temos aí, realmente a gente já observou que não vamos muito longe. Quer dizer, do apito, eu diria, posso mostrar aqui, pode, claro. Eu vou mostrar aqui. Para poder facilitar. Do apito ao aplicativo. O que significa isso? Isso foi uma ideia que nós tivemos para poder mostrar para as pessoas que até 2017 existiam grupos de bairros que utilizavam o apito para alertar problemas, só que não sabiam nem aonde estava. A guarda noturna do passado, década de 40, 50, Sim, isso vem de 1900 a 2017. Né? E nós realmente, o ano passado, começamos um projeto para poder, sabendo da carência do Estado, criar uma forma que nós pudéssemos criar comunidade entre as pessoas, entre o cidadão... Na sua frente. Aqui. Perfeito. Entre o cidadão e os órgãos de segurança pública. Tá? Então, através dessa ferramenta que todos hoje utilizam o celular e estão com o telefone sempre à mão, né, a gente pode alertar situações suspeitas de pessoas suspeitas, veículos suspeitos. Ela é uma ferramenta preventiva. É uma ferramenta que veio para auxiliar as pessoas a identificarem problemas que têm ao seu redor. Então, é uma ferramenta que nós lançamos segunda-feira passada, e nós já temos mais de 8 mil downloads em todo o Brasil. Foi um absurdo. E o que custa participar no download? Gratuitamente. Gratuitamente? Ela é uma ferramenta gratuita. Como é que baixa esse aplicativo? Tem tanto na loja do Google, né, que é o Play Store, quanto na loja da Apple. Nas duas versões nós temos ele disponível e as pessoas conseguem... E tem uma situação muito interessante nessa ferramenta que... Todos os comunicados que acontecerem na ferramenta, todo mundo que está em 1 quilômetro de raio daquele ponto tem acesso e tem um alerta. Né? Então, inclusive os policiais. Então, se eu tenho policiais, eles baixam o aplicativo no seu telefone e antes de tocar o telefone no 190, ele já recebeu um alerta local. Maravilha. Com informação, com foto, né? A foto tem uma particularidade, nós criamos uma inteligência na situação da foto, que ela borra a face do indivíduo, até porque nós estamos sugerindo um suspeito que daqui a pouco... Sim, claro. Né? Então, mas o sistema ele já automaticamente reconhece a face e borra a face para não termos uma situação até de... legal, de alguma injustiça. Injustiça, exatamente. Mas é uma ferramenta que ela nasceu para poder assessorar muito porteiros. O porteiro identifica uma situação suspeita no lado externo do condomínio. Para quem ele conta isso? Como que ele comunica aos moradores que tem um veículo suspeito à frente, né, do prédio e que ele não tem como comunicar? Então, 4 malandros dentro do carro. 4 pessoas dentro do carro. 2 horas lá dentro. Suspeita. Exatamente, isso é simples de ver. Mas ela é uma ferramenta colaborativa. A comunidade, ela tem que entender que ela vai inserir a informação ali dentro. Né? Quanto mais ela alertar, mais os seus vizinhos, a sua comunidade vai ter informação para poder estar se prevenindo com relação a situações de segurança nos dias de hoje. Claro, tem outras funcionalidades, tem o botão de pânico, que a pessoa ela seta alguma pessoa da própria família ou amigo muito próximo, que ele informa, ele dá um alerta e a partir daí o sistema joga um SMS aonde vai o georreferenciamento daquela pessoa. Eu já sei onde ela pediu socorro, a partir daí pode acontecer algum problema maior, mais grave, mas a gente sabe de onde partiu o pedido de socorro. Né? Tem uma facilidade de acionamento de telefones de emergência, tem chats. Então, olha, eu vou aconselhar o nosso telespectador, agora pode baixar agora. Então, vamos de novo. Vai no Google ou vai no App Store da... Procura por app Bion, AppBeon, né? É uma ferramenta que ela nasceu para se propor a ser o Waze da segurança. Né? Hoje nós já estamos tendo demanda de países externos pedindo que já se desenvolva a ferramenta
na linguagem em inglês e espanhol. O fundamento, até conversávamos antes, o fundamento utilizado no aplicativo, de certa forma, ele traz a nossa convivência uma das técnicas, dentre várias, que eles utilizaram em Nova York no que diz respeito à retomada do espaço público pela cidadania, ou seja, é o envolvimento, a interação entre o privado e o público, fazer essa interface. Inclusive, em Nova York, alguns empresários do quarteirão, eles assumiam junto com o poder público a fiscalização desse processo, chegavam a contratar pessoas para cumprir o papel de acionar os meios de comunicação, uma política que envolvia um atendimento e uma visão também sobre moradores de rua, sobre a retomada do espaço público, ou seja, o espaço de todos. E tem um outro fator interessante na ferramenta, porque ela não é só segurança especificamente. Nós dividimos ela em 5 momentos que a pessoa pode ter de emergência na sua vida. Então é segurança, saúde, incêndio, trânsito e ambiental. O ambiental, ele me mostra desastres climáticos, né? Eu estou com uma situação onde eu fiquei ilhado porque caiu uma enchente, né? E eu já estou comunicando naquele momento, a Defesa Civil já pode estar acompanhando. O trânsito, um acidente muito grave, e a pessoa já pode fotografar, informar isso em tempo real e o órgão de trânsito já pode pedir um apoio aos bombeiros se for necessário. Então, isso, estando em salas de situação de qualquer ente público, né, ele consegue ter um atendimento. E como é que vocês fazem o controle do ingresso das pessoas? Elas têm que se registrar, elas têm que se registrar, têm que combinar o nome com o CPF, tudo, exatamente, para evitar que o malandro, né, acesse a isso. Isso é uma das questões que nós consideramos a nossa empresa ser uma empresa especializada em segurança. Eu tenho um livro escrito chamado Caos Social, a violenta realidade brasileira, onde a tua empresa é Esquadra. A minha empresa é Esquadra, gestão de riscos de segurança, né? E nós, através de toda a metodologia que a gente vem implantando ao longo de mais de 15 anos no segmento, e com muita relação com órgãos de segurança pública, nós entendemos também uma necessidade latente dos órgãos de segurança pública. Hoje nós já estamos em conversação com 3 cidades, nós temos uma semana de vida, nós estamos em conversação com 3 cidades, sendo uma delas capital, e 2 estados já interessados em ter a ferramenta como uma ferramenta oficial do Estado. Interessante. Né? Porque ela realmente se propõe a entregar para o Estado o que o Estado precisa, que é a agilidade na informação. A informação em tempo real para o Estado poder estar tomando uma medida de pronto. Né? Então, nosso amigo em comum, vamos estar junto com a Aguirre semana que vem já em Cachoeirinha já o secretário de Segurança. O secretário de Segurança lá, então, na próxima semana eu vou estar em Cachoeirinha já fazendo essa a necessidade da segurança dos secretários, enfim, vamos dizer, a correrem também, porque senão não chega a informação lá. Claro. Isso é muito importante, o contato com o secretário de Segurança. Vamos a um convite agora para gastronomia. Hoje à noite teremos a oportunidade no Senadinho de comer uma belíssima linguiça e salsichões da Castro, Alimentos Castro. A qualidade já não surpreende mais. O general aqui teve a oportunidade já de usar. E domingo passado eu comprei Castro. No Zafra. Né? Castro. Aquela excelente. E a calabresa. Excelente. E a camponesa. E a camponesa também maravilhosa. Excelente. E aquele arroz de China pobre com a calabresa. Meu Deus do céu, hein, rapaz? Hein? Que maravilha. Já ficou rica na hora. Só faltou trazer aqui, ele já falou aqui na... Qualidade desde 1900. Trazer a Pedro e Paulo, né? Começou pobre e colocou o Castro, já enriqueceu. Qualidade desde 1960. Não, o preço está muito bom. Tem até as ofertas agora. Foi verdade, eu comprei domingo semana, né? no Zafra. Tremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com seus profissionais, aqueles que atuam em todo o Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou mesmo por telefone. Cremers, Estado de Alerta pela Saúde. Agora vamos colocar no paredão Beto Albuquerque. O senhor continua pré-candidato ao Senado da República? Claro, Paulo. Eu sempre
fui um cara que soube dar os passos com humildade na política, né? Nunca dei passos além do que a minha história ou minha perna permitia. E acho que chegou a minha vez de disputar uma das 2 vagas para o Senado, depois de ter sido 8 anos deputado estadual, 16 anos deputado federal. Ia ser candidato a senador na UOL. Era candidato ao Senado na vaga de Pedro Simon, o que é uma honra, né, indecifrável para mim. Aí ocorre a tragédia da morte do Eduardo Campos. Fui chamado pela família, pelo partido, acabei abdicando daquela candidatura na metade da campanha. Nós já tínhamos metade da campanha corrida. E virei vice da Marina, cumpri a tarefa. E por pouco não se tornou um vice eleito, né? Eu acho que se tivesse havido um pouco Tinha candidatos aí aderindo à Marina aqui na Expo Inter. Eu me lembro quando nós viemos na Expo Inter, foi interessante. Tinha candidato PP aderindo, não largava a Marina, um troço impressionante. Quanto foi? 22 milhões? 23 milhões. 23 milhões de votos fizemos numa eleição que foi um grande estelionato eleitoral, né? Hoje sabemos, inclusive, as origens, as razões. Dos dois lados. Como é que se formou 12 partidos na volta da candidatura principal. Mas nos dois lados tinha estelionato? Sim, sem dúvida, mas num era um enorme do estelionato, né? Porque aqueles 12 partidos que deram 12 minutos de televisão para a sociedade Dilma Temer naquela oportunidade foi abduzida, não politicamente, sob outros argumentos. Então, quer dizer, eu retomo essa candidatura que interrompi em 2014. Portanto, eu sou um pré-candidato ao Senado desde 2014. E como é que o partido encara a sua candidatura? Até porque o partido já se alinhou com o Fortunati para isso. Como é que faz? Eu confesso, não tem por que não esconder, fui um pouco tomado de surpresa com a decisão da direção estadual do meu partido, ao qual sou o único filiado há 32 anos, e filiei todos esses que hoje dirigem o partido. Fui surpreendido no dia 2, quando filiaram o meu amigo, que eu tenho muita admiração e respeito, José Fortunati, para também ser candidato ao Senado. Eu me surpreendo porque quem quer eleger um senador não tem 2 candidatos, ainda mais uma eleição de 2 vagas. E nenhum candidato a governador, Paulo, que seja um candidato viável e forte, pode dar a um partido só 2 vagas para o Senado. Ele tem que aproveitar as 2 vagas para o Senado para aproximar outros partidos, mais tempo de rádio, mais tempo de televisão, montar sua estratégia política. Então foi uma decisão muito arriscada. Eu vinha conversando com o Fortunati, achava que eu e ele numa chapa seríamos 2 bons companheiros, mas não no mesmo partido, né? Ele num outro, eu no meu, poderíamos estar junto, como me parece estará o PSB na reeleição do Sartori. Nós estamos dentro do governo e hoje, 6 meses da eleição, é muito tarde para você pensar, querer fazer alguma coisa, já que esteve 3 anos e meio dentro do governo, tem secretário de Estado, tem cargos no governo. O PSB está negociando com o PMDB a candidatura ao Senado? Sim, como foi em 2014. Sim, mas só que naquela oportunidade era uma. Como é que fica? Não, eu acho que o próprio PMDB, se quiser fazer uma chapa forte para fazer essa disputa nessa eleição, não pode ter 2 PMDB na chapa, minha opinião. Mas pode ter um PMDB. Já tem o principal PMDB, que é o governador. Pode ter o PSB numa das vagas ao Senado. Tem o Cairoli do PSD na vice. Bom, tem uma outra vaga de Senado que pode ser dialogada com algum outro partido. O Cairoli segue na vice? Eu creio que sim. Aliás, um espetacular vice, o Cairoli. Eu, dos tempos que vivi a política, aprendi a admirar muito o Cairoli, porque mesmo em alguns momentos de decisão que até contrariava a sua orientação como empresário, representando o empresariado, sempre tratou de mediar os assuntos, né, num estado em profunda crise como o nosso. Serviço. Não, isso é muito importante. Sabe. Isso é muito importante. É um cara que eu prezo Fez muito. Uma boa dobradinha. É um cara que eu prezo muito, de qualidade, qualificado, sabe o seu lugar e ajudou muito, tem ajudado muito essas dificuldades que o Rio Grande do Sul está vivendo. Então, eu sou candidato, óbvio. O senhor vai para a convenção, então? Vou, nós temos uma reunião dia 5 de maio agora do Diretório Estadual. Que é uma pré-convenção. Nós fizemos 10 encontros regionais para ouvir, digamos, as bases, né? Pretendeu o presidente do partido sobre as preferências que os nossos municípios organizados têm pela eleição. Majoritariamente, a preferência era ser coerente e seguir no governo. Eu sou um cara que eu prefiro o desgaste da coerência
o oportunismo da incoerência. Sempre fui assim, por mais difícil que seja. Mas eu acho que nós temos que ser coerentes. Se a gente está até agora, nós não podemos agora pular do barco para ir fazer uma outra coisa, né? E outra, se estamos até agora é porque acreditamos que a situação no Rio Grande do Sul é de fato muito difícil, não é nada aprazível, muita coisa que a gente teve que fazer, nem para o governador, nem para nós, nem para a sociedade, nem para o servidor público, mas nós de fato chegamos no fundo do poço, né? Acabou o cheque especial, o Rio Grande do Sul deve 220% do que arrecada todos os anos, deve 10 bilhões de precatórios, que não pagou, muita gente já morreu, deve 11 bilhões de depósitos judiciais que não deveria ter sacado, porque nem seus são esses precatórios. E agora nem pode mais por lei. Tem um rombo previdenciário de 10 bilhões por ano, quer dizer, tem a dívida federal, tem a dívida que ele mesmo, o Estado, criou ao longo desses anos, e gastou mais do que arrecadou durante 40 anos. Um dia isso ia dar no poste, deu. Então agora não tem muita invenção. E o cara que vier para a eleição esse ano querendo vender vantagens, solução fácil e mágica, não existe. Vai estar mentindo, porque em janeiro de 19 os problemas com mais ou menos intensidade estarão na cadeira do governador. Mas é estranho que o Fortunato estava procurando o Álvaro Dias, de repente foi cair no PSB, quer dizer, então... Ele é super bem-vindo no PSB, né? Claro que isso cria um impeditivo, como eu disse. Um partido com 2 candidatos tem que dividir o tempo de TV, tem que dividir a verba do financiamento, tem que dividir os votos entre si, quer dizer, é uma estratégia errada, equivocada fazer isso. E o Joaquim Barbosa? O Joaquim, nós vamos conversar com ele quinta-feira, eu estou indo amanhã para Brasília, a nossa direção nacional. É um fato novo na política, é uma novidade com conteúdo. Já largou pontuando bem aí nas pesquisas. Ele é uma novidade com trajetória, história e conteúdo, né? Não é uma novidade... E não é uma novidade que nasceu do nada, o cara já foi presidente de um dos 3 poderes da República. É um brasileiro vitorioso, não na política, porque tem o vitorioso na política é uma coisa, ele é um cara vitorioso na vida dele, né? As condições que ele enfrentou para chegar à presidência do Supremo é extremamente importante. Mas o ministro Joaquim Barbosa... Por mérito, estudo... Deputado, pelo que eu entendi, o senhor tem 2 OPs, um interno no partido e outro externo, talvez com Rigoto. Não, eu terei o maior prazer de dividir a chapa do Senado com o Rigoto, caso o PMDB queira ter o Rigoto, né, um candidato. Né? Não há nenhum problema. E o óbice interno, nós vamos decidir no voto, porque a política é assim, vai ter que ter maioria ou minoria no dia 5 de maio. Né? Bom, eu cheguei há 32 anos no partido, sou pré-candidato, como eu disse, desde 2014, não cheguei ontem, vou discutir com meus companheiros. Agora, só fazer um registro. E respeitarei o resultado, Só fazer um registro que eu acho que é extremamente importante no momento de crise que passa o país. Feliz do Estado que tem um escrete político como nós temos, os nomes que estão aí na mesa, para que a gente possa fazer uma decisão lá no processo eleitoral. E eu digo isso num dia em que o Supremo Tribunal Federal recebe a denúncia contra um senador da República que fez 51 milhões de votos na eleição passada e que, na verdade, decisão essa que coloca em xeque o Senado agora. Porque o Senado tem 45 dias a partir da notificação para determinar ou não a suspensão do mandato parlamentar até o fim do mandato, na verdade, do senador Aécio Neves. E faço esse registro porque as pessoas que aqui estão pensando, estão conversando, estão querendo se colocar como opções, nos dão a tranquilidade de uma política em altíssimo nível. E é o que o Brasil está precisando. Não há solução fora da política. Há pouco, num grupo que nós participávamos lá, e somos parceiros, nós 3 aqui, de uma confraria. Que existem alguns militares, eu tive a oportunidade de dividir com os irmãos de convivência, justamente quando a gente vê a aprovação das Forças Armadas, a leitura que eu faço não é uma aprovação no sentido de chamá-las para administrar o país. O que a população diz quando aprova as Forças Armadas é que a sociedade quer trazer para o nosso convívio social
os valores que são vivenciados na caserna, que são valores de lealdade, de correção, de dignidade, de seriedade. Então, na verdade, ninguém quer militar administrando o país. O que nós queremos é aprender com os militares, ou importar aquilo que lá eles praticam, importar para o nosso ambiente político. Então, na verdade, nós precisamos da política, não existe sistema melhor que o democrático, e os erros são os nossos grandes pedagogos. Então, na verdade, tirando o problema hoje, que é a concentração na mão do cacicado, da divisão das verbas e da escolha dos candidatos, não no ambiente do Senado, mas no ambiente mais dos deputados, traz um pouco o risco de que se repita a formação do Congresso ainda doente. Mas é uma alegria viver no Estado em que as opções são boas. Não, muito obrigado. Inclusive o seu nome é um nome que está competindo em situação de igualdade ética com os candidatos que estão se colocando. Graças a Deus. E eu acho, aproveitando um pouco a sua preocupação, eu acho que o Congresso criou uma lei para ele não mudar. No momento que você restringe a campanha eleitoral para 45 dias, está falando um cara que não tem mandato. 45 dias. Concentram-se os recursos do financiamento público. O oligarca lá vai dizer como é que ele vai dividir. Essa era a minha pergunta, deputado. O senhor acha que vai mudar? Eu, sinceramente, acho que as eleições proporcionais vão ter muita dificuldade de ter mudança. Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa. Por causa do pouco tempo e do certo caciquismo que num ou no outro partido tem mais incidência, enfim, mas tem na divisão das condições do cara ser candidato, ou nas condições do cara se tornar conhecido para ser candidato. Agora, na majoritária, Senado, governo, é diferente, porque aí o meandro da proporcionalidade da eleição que o partido pode fazer de eleger 2 ou 3 ou 4, não existe. Aí é quem é o mais votado. Sim. Então, a disputa para a majoritária talvez tenha mais possibilidade. Dá mais tempo de mostrar um pensamento. E tem mais chance de estar na mão do cidadão fazer a mudança. Na proporcional, ainda tem a matemática do partido para eleger o deputado. Né? Então, numa eleição tão curta... São 2 vagas e acabou. São 2 vagas para o Senado, primeiro turno. Né? O cidadão vota 2 vezes, o que é importante, ou seja, ele pode ter o seu candidato em preferência, ele vai avaliar qual é o segundo voto que ele vai dar. Né? Quer dizer, se ele vota na Amélia, ele pode votar em mim, se ele vota no Paim, ele pode votar em mim, e assim por diante. Quer dizer, é uma eleição que a estratégia não está no partido, está no eleitor. E eu acho que essa eleição majoritária é uma eleição super interessante. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas que se transformam numa verdadeira indústria de vinhos capacitados e chegam até a sua taça através do trabalho minucioso da nossa Vinhos do Mundo. Importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, do Piemonte, da Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos que você pode encontrar. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio, 1135 e na Lípio César, 203. A Unicred tem um lembrete para você, cooperado. Na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda, utilize o Código General 136 para receber a sua restituição. Passe a unidade de negócio da Unicred e verifique a possibilidade até de antecipar o valor a ser restituído ou até mesmo financiar o valor do pagamento do imposto. Saiba como ficar mais tranquilo com o seu imposto de renda junto com a Unicred. Verifique a disponibilidade junto à sua cooperativa Unicred. Vamos agora ao quadro Saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular de Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense de Medicina e agora presidente da Bienal do Mercosul. Este craque da medicina, da cultura gaúcha. Onde ele bota a mão, ele acerta, né? Bota a mão, bota o olho, aonde... E é um artista, né? Ele canta, toca também. Produz vinho. O Gilberto Schwartzman é maravilhoso. O Laurenti é um grande amigo também. E um grande amigo. Então vamos ao Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer.
Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Olha, meus amigos, que continua a discussão aqui e eu fiquei atento ao boletim do Dr. Gilberto Schwartz no seu quadro de saúde aqui no Pampa Debate. Depois e faz pergunta, vocês não vão acertar. Mas como ele é um sujeito predominante a discussão em todos os quadrantes sobre a incessante corrupção. Se queremos construir um Brasil sério, não podemos ter bandido de estimação. Sociedade justa e perfeita há de ter essa visão. Errou processo regular e resultado imediato e cabível, seja quem for, Jorge Lisboa, Guelzer, lá de Erechim. Como é que está o placar aí lá no Supremo? 5-0. 5-0. O Aécio? 5-0. Já terminou. Numa turma, na primeira turma, o Aécio foi acolhido a denúncia por 5-0. Sim. E na outra turma, o pessoal de Cachoeira foi lá semana passada e o Zé Otávio foi liberado da denúncia. A primeira turma era a turma do Aécio. A turma do Aécio. E a segunda turma do Zé Otávio. Quem é o... Faquim era o relator e pediu não acolheu a denúncia. Votou pela rejeição? Rejeição porque entendeu que ela se baseava unicamente na delação do Paulo Roberto Costa. É que a delação ela exige provas. A demonstração, né? Então 5-0 pró-sociedade. Pró-sociedade. E o Senado vai ter muita dificuldade. Claro. O Senado vai ter dificuldade de não confirmar essa tramitação, porque os fatos havidos se deram no exercício do mandato, não são anteriores. E mesmo na posição anterior, em que se discutia assunto anterior, a posição do Senado foi extremamente desrespeitosa em relação ao Supremo. Acho que ali eles estabeleceram uma vacina extremamente complicada. E, na verdade, essa decisão que o Supremo agora adota, por certo, está deixando, os jornais do centro do país já estão apontando, assim como o nosso Jornal Sul, que está na linha primeira da notícia, estão apontando que agora o receio se espalhou para Brasília, em relação a outros segmentos da política. A filha é grande, né? A filha é grande. A filha é grande. Agora... Por favor, passar de novo o aplicativo. Pede ao Dr. Calef, que eu ainda não consegui instalar em meu telefone. Roberto de Porto Alegre. BeOn. B-E espaço O-N. É estar ligado, né, em inglês. Então, B-E espaço O-N. BeOn. Então, está aí de novo. Como diz, te liga e não dá chance para azar. Fica ligado, tá ligado. Ontem aqueles 3 vestidos de policiais talvez não tivessem entrado no prédio lá. Exatamente. Se o porteiro tivesse acionado, né? O porteiro foi induzido ali, né? Puta, mas impressionante como entram fácil no edifício. Não, impressionante. Prédio, né? Se o cara chega ali e mostra o mandado, ele tem que uma carteira falsa. Pelo menos, né? Veio uniformizado. Pro dono do apartamento. É isso. Porteiro... Não, aquela ali não tem pode abrir. Como é que faz um porteiro numa hora dessa? Porteiro bem preparado. O problema é o preparo, né? Nós trabalhamos muito com gestão de segurança condominial, onde hoje nós temos uma metodologia que a gente implanta em condomínios. Educação do porteiro e dos moradores. É educação. Quem mais derruba um sistema de segurança... Aquele da Comendador Ranges, aquele da Comendador Ranges não era teu. Naquele prédio. No momento não era. Hoje não trabalhamos. Confidencialidade. Não era. Graças a Deus. Mas existe uma questão que o morador... Se fosse, não teria acontecido. É que não acredito que não. Estou fazendo um comercial testemunhal. O Calef está trabalhando numa certeza de quem trabalha em segurança, que 95% da segurança é a postura do sujeito frente ao risco, frente às circunstâncias. Então, na verdade,
nós não temos o preparo para ver o quanto nos expomos de forma absurda. Então, na verdade, a conduta de uma empresa que lide com segurança, ela está muito mais ligada ao processo educacional. Exato. Agora, tu quer ver a conduta profissional? Os delegados, a Polícia Civil lá no Rio, está fazendo aquele inquérito da Marielle, da vereadora, absoluto sigilo, nenhuma fala. Aí vem o nosso ministro Raul Jungmann e dá uma entrevista já dizendo que tudo de cara, que eram as ministras. Olha, tenho dúvidas. Quem é que... Eu tenho uma dúvida tremenda. Tem um universo enorme aqui. Nós temos ali uma intervenção militar, onde o interventor é um general que está ligado direto ao presidente da República, que escolheu o secretário de segurança... Que é outro general. Que é outro general. E que o ministro da Segurança, que foi criado depois da intervenção, está ele dando palpite. E por que não o general, o interventor, não está... Sigilo é fundamental. Porque se fala, não se deve falar. Essas coisas não se fala. Eu tenho uma posição que, enquanto nós tivermos política envolvida com segurança, nós jamais teremos segurança. É muito difícil. A segurança ela não pode estar vinculada a governo, a segurança tem que estar vinculada a Estado. Quando nós tivermos pessoas indicadas politicamente para estarem em cargo de gestão, nós não vamos ter segurança. Eu vou botar o coronel que apoiou a minha campanha. Fui eleito governador. Aí boto o coronel que apoiou a minha campanha. Não boto o melhor. Eu boto que apoiou a minha campanha. Se nós estamos numa intervenção... Não estou falando nem no caso aqui. O interventor que tem que falar. O Brasil inteiro. Né? E várias vezes o Temer falou, está ligado diretamente a mim, o interventor. Sim. E aí vem um ministro falar, mesmo que seja de segurança, e depois no momento não é. Ele é meio que segurança no restante do Brasil. Mas é aquela história, né? O cara não... É o Gilmar Mendes falando demais no Supremo e na área de segurança muita gente falando mais do que devia, cara. Ainda mais uma situação anômala. Eu, por exemplo, não vi um general... Tá cheio de general lá, mas essa foi de cabo de esquadra. Eu não vi um general secretário se manifestar nesse sentido. O inquérito está sendo feito. Está correndo. Depois os delegados tiveram. E o mais surpreendente, quem é que se manifestou o contrário? O primeiro foi o diretor da Polícia Civil. Sim. Que levantou o que o senhor falou. Olha, cadê o sigilo? Claro. Como é que nós estamos com um problema. Eu entendo, o Beltrame foi uma pessoa que deixou o cargo de secretário de Segurança do Rio de Janeiro porque via que não existia um plano nacional de segurança. Aí se instituiu corretamente um ministro de Segurança Pública, né, um Ministério de Segurança Pública. O grande problema que eu vejo é que... eu sou a favor. Eu também sou a favor. O problema é que nós temos uma pessoa que hoje está descredibilizada. Nós tivemos um episódio anterior ao dia da situação do Lula no STF, onde houve um recado muito claro, né, conforme fosse o resultado naquele dia, o Exército teria uma posição. Mas eu acho que foi mal interpretada a manifestação do general. Mas é que nós tivemos duas. Depois nós tivemos com relação da aeronáutica. Então, assim, nós tivemos uma manifestação do Exército, nós tivemos a manifestação do ministro e depois nós tivemos uma manifestação da aeronáutica. Isso mostra o estado que está o país, ou seja, nós temos que recolocar. Estamos falando demais, mas, assim, é isso que eu digo. Estamos falando demais, pensando de menos. Falando demais, resolvendo de pensando de menos. Deputado, sempre assim deputado. Como alguns falaram que estava errado, o que o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea falou, errado também estava seu Celso, o ministro, falar que general não fala. General é um cidadão brasileiro. Claro, e ainda mais o comandante do Exército. Claro. Falou como um cidadão brasileiro. Então, é isso que o senhor falou, deputado. Estão falando demais. E pensando de menos. Concordo. Essas redes sociais hoje, muitos de são nós... os reis dos reis, falando demais. E falando no lugar errado. Mas nós temos um grande professor nesse sentido no mundo, que é o Donald Trump. Esse é o professor do falar demais. É um grande diplomata. Fala demais. Mas deixa eu dizer uma coisa, sobre o... E Vale escreve demais. Só para não perder uma colocação que o deputado Beto trouxe e que eu acho que é extremamente importante. Nós passamos aqui um tempão discutindo a questão de reforma de previdência, reforma tributária, reforma disso, reforma daquilo. Na verdade, a grande reforma é a reforma mãe,
é a reforma política. É que nós estamos falando. Nós temos aqui uma situação, nós temos um monstrengo no Brasil. O Brasil foi preparado para o parlamentarismo, inseriram dentro do texto a medida provisória. Como não passou a ideia do parlamentarismo, o que acontece? Nós temos hoje um presidente da República que manda mais do que qualquer imperador mandou no país. Nós tivemos 2 imperadores que não mandaram tanto quanto manda hoje o presidente da República. Com as emendas parlamentares, com a representação partidária como se dá, os mesmos 40 partidos que nós temos aqui, tem nos Estados Unidos, tem no mínimo 40 nos Estados Unidos, só que com representação são 2. Então o que acontece? O sujeito tem que ter, o partido tem que ter uma determinada densidade para poder. Agora o sujeito, como administrador, ele precisa sentar com 15 partidos, no mínimo, para conseguir. Então. E aí o Nordeste manda no Brasil. E aí nós possibilitamos um fenômeno tiririca que se elege, leva mais 4 ou 5. Eu não sei o que os senhores pensam. A grande reforma é a política. Eu não acredito que o E Congresso... acabar com foro privilegiado. Mas foro privilegiado só para o presidente da República. Acaba com foro privilegiado. Constituinte só para fazer reforma política e refundar. E esta nova... O sujeito vai se eleger ali, não pode, ele vai ter uma quarentena, vai lá, faz o que tem que fazer e depois elege para lá. Eu estou convencido que há reformas estruturantes muito importantes para o Brasil que o Congresso não fará. Seja este ou o próximo. Da França agora por conta do que está... Já tem o molde do que nós vamos ter. Então, nós todos precisamos, e se eu tiver a grata oportunidade de representar o Rio Grande no Senado, me dedicarei para o debate de uma constituinte exclusiva não congressual. Quem é deputado e senador não pode participar dela. E quem participar não pode concorrer nas próximas 3 eleições. Ou seja, uma constituinte que vá lá dar uma revisada, porque essa Constituição nossa tem 30 anos. Há coisas que nós temos que... Até, por incrível que pareça. Que assim, tem que limitar o campo de atuação da Constituinte por uma razão. Para evitar que, na vingança, esses grupos do crime organizado que estão volte para o efeito de retaliação, de desconstrução. Não, sem dúvida. Então, na verdade, precisa estar focado em proteção da cidadania. Por falar em General Vilas Boas, eu quero parabenizar hoje a homenagem na Câmara. Na Assembleia. Na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Eu não sei se teve algum evento homenageando o Dia do Exército. A Câmara teve ontem. Ou foi ontem, né? É que eu li sobre os 2. E hoje foi aqui, presidida pelo nosso cachoeirense Marlon Santos, já que o Ricardo Alfonsin gosta tanto de falar nos cachoeirenses, né? Hoje o presidente... Quem gosta é o intrigueiro, mora aí. É que tu tem inveja do camarada aqui, viu? Não sei. Mas tem alguém que faz intriga no programa? Não acredito. Não, acho que ele acha que sou eu. Ele acha que sou eu, porque eu tenho a coragem de perguntar o que ele não tem coragem de perguntar. Eu faço um veemente protesto contra a manifestação. Não precisa fazer protesto. Aqui tem liberdade, não tem censura. É que esse pessoal da OAB tem mania de censurar as pessoas. A OAB jamais vai censurar. Paulo, a advocacia manda no Brasil, mas em mim não manda. Mas se não houver um pouco dominante, mais um advogado aqui. Mandam no Brasil. Eu sou um engenheiro desempregado, tenho um engenheiro aqui ativo, mas em mim não manda. A OAB tem essa mania de censurar a todos, a tudo e a todos. Só que aqui tu não vai me censurar. Parabéns pela homenagem na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Em nome do nosso Exército Brasileiro, eu agradeço. Dia 19 é o Dia do Exército. 19 de abril. E temos muito orgulho do nosso Exército Brasileiro. Devemos muito ao Exército. Digo que as fronteiras hoje elas são basicamente sustentadas. Quem leva a saúde, por exemplo, na Amazônia, quem leva uma série de serviços do Estado é o Exército. E quando fala em Exército, a gente quer enaltecer. Quando olha o nível de censura sutil da OAB, quando quer homenagear o Exército, citar o Exército, ele entra lá, intrigueiro. Não. Quando quer homenagear o Exército, porque ele diz que foi uma ditadura. Que ditadura? Paulo Sérgio, mas que ditadura? Mas o que seria de um programa sem uma intriga? Perderia a graça, bicho. Olha aqui, ele não sabe. Tem que conspirar. A OAB, olha aqui, tem que aprender isso. Tem que conspirar. Alguns, não é bem. O Cláudio Lamarck, a favor. Aliás, está sempre aqui conosco, o Lamarck. E está cheio de advogados aqui. Pampa debate, você debate, tia. Tá? Mas aqui, não é intriga. E o papel das Forças Armadas, não das Forças Armadas,
no processo também, na Amazônia, por exemplo, como é que você chama? Incorporação da própria comunidade local, quer dizer, É uma das coisas muito bonitas na Amazônia, aqueles pelotões de fronteira, a mão de obra conhece o local. Em que os índios cumprimentam na sua própria língua. Então, normalmente são 4, 5 tribos diferentes em cada pelotão, daquele rincão mais externo. E o Exército incorpora essa mão de obra, né? E aí é uma tradição que se faz chamar os índios de cada uma das tribos e ele cumprimenta a autoridade na sua língua. Isso demonstra que o Exército atinge todas as classes, digamos assim. General, eu como deputado tive a oportunidade de visitar 4 lugares na Amazônia onde a vida existe lá por causa do Exército. O Estado é o Exército. Ah, não, mas a Amazônia é assim. E eu digo para os senhores assim, até com emoção, foi o mais lindo hino nacional brasileiro que eu vi cantar. Foi lá. Quando eu entrei na escola, viu? Quando eu entrei na escola e vi na selva e vi lá as mulheres que acompanham seus maridos. Eu tô até arrepiado aqui, que são as que dão aula no hospital, atendem o índio, atendem a todos, quer dizer, a família militar, não só o militar propriamente dito, a família militar, o filho, a filha, a esposa e o militar propriamente dito, todos prestando serviço no hospital, na escola. Então, Estado ali, o Exército. Rapaz, eu me arrepio, assim, porque é um hino nacional lá no fim do mundo, nós não sofremos, tem nada. Não tem Isso nada me na lembrou volta. dos pracinhas cantando o hino nacional na Torre de Pisa. Ninguém tem noção, quem não vai lá não tem noção. São Gabriel da Cachoeira, que fica lá no norte da Amazônia, tem um hospital militar, aliás, o único na região. Bom, quem são os médicos? São os voluntários da USP, que terminam a USP e vão prestar serviço lá em São Gabriel da Cachoeira. O projeto Rondon ainda existe? Não. Muito pouco. Onde 70% a 80% dos pacientes são índios. Inclusive tem, vamos dizer assim, tem locais onde eles colocam a rede, os familiares ficam esperando que o paciente seja atendido, coisa assim, se é uma pequena cirurgia. E os médicos são da USP de São Paulo. E o projeto Rondon leva o nome de um militar. Sim, mas aqui, por exemplo, nós não sofremos invasão no território nacional por conta das organizações ligadas ao tráfico de droga. Não, é Rondon. Por causa da atividade do Exército, utilizando inclusive o know-how e a mão de obra do índio ali, que conhece a região. Ou seja, que é o cara que dá orientação digo mais, na selva. Na Amazônia, nós podemos perder, vamos dizer assim, as grandes cidades. No caso de uma invasão, que todo mundo fala pulmão do mundo e que não sei o que, isso é notório, estratégia de grandes países. Podemos perder os grandes, vamos dizer, Manaus, Belém, porque a tecnologia é muito grande. Agora, certamente, eles não passariam do círculo da cidade. Só quem conhece a Amazônia lá dentro. Porque o nosso soldado é o índio que conhece a floresta. Pergunta lá de Passo Fundo, do Matheus, da sua terra. Boa tarde. Todo mundo sabe por onde entram as armas e as drogas do Brasil. Por que as Forças Armadas não atacam isso? O Paulo Matheus, lá de Passo Fundo, pergunta. Bom, o problema é, em primeiro lugar, se nós fôssemos colocar o Exército na fronteira, digo isso porque eu criei, por determinação do presidente, quando eu era chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, uma operação chamada Ágata. Essa operação nós fechávamos a fronteira, lembre-se que são 17 mil quilômetros de fronteira. Muita fronteira seca. Nem os Estados Unidos, que tem 3 a 4 mil, consegue fechar com toda a tecnologia. Bom, é muita teoria dizer que colocando o Exército na fronteira. Primeiro, o Exército, é preciso lembrar que ele iria de 60% ser efetivo temporário. Então, nós todo ano estamos introduzindo civismo à nossa população. É preciso que tenha gente
para instrutores, para nas unidades. Se eu for colocar uma unidade inteira todo ano, diferentemente de uma polícia que é preparada para isso e que é permanente, o soldado da polícia é permanente, o soldado do exército, 60%, 70% não é permanente. Segundo, as nossas unidades estão mais no interior. Por quê? Porque a prioridade do exército é defender a pátria. Não é pegar o inimigo já na fronteira, tem que pegar ele entrando depois. Então, veja bem. Pode deixar entrar. Veja bem, eu acho o seguinte, nós, quando fechávamos, nós dividíamos, eu fazia 3 vezes por ano a operação. Dividíamos a fronteira por 3 e pegava uma faixa, desde aqui do Chuí e até o norte, dividido por 3. Primeiro, para colocar as unidades, o custo disso, enorme. Para uma semana, lembre-se que era deslocar navios, aviões, deslocar o efetivo. Não é o caso do Rio Grande do Sul, que as unidades estão debruçadas na fronteira, mas na Amazônia há que percorrer distâncias que muitos gaúchos não imaginam o que é. Por exemplo, Belém, Manaus. Então, nós gastávamos cada operação para uma semana 10 a 11 milhões. Vejam bem. Então, é preciso pensar o seguinte, vamos ver quem é que vai suprir com essa verba, como vai ser isso. E aí sim. Agora, eu acho que a entrada de arma a gente pode minimizar com a Polícia Rodoviária Federal fechando os grandes gargalos que dão acesso das grandes cidades. Isso seria... Aí precisa aeronáutica, precisa marinha também. Não. Olha aqui, ó. A pergunta do Matheus ela é pertinente. Né? Claro que ele se lembrou na hora das Forças Armadas. Isso eu sabia. Mas nós, como um país continental... Tem que haver uma integração. Nós precisamos ter nas fronteiras um reforço lá de polícia... Mas nem tem dúvida. Agora, polícia Federal, rodoviária... Ponto final. Aumentar o pessoal. Mas tem que botar GIMO, para dentro das polícias. ponto final com GIMO e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Aquela declaração do ministro Raul Jungmann foi um desserviço aos investigadores sobre a morte da vereadora. E também acho que não deveriam dar muitas explicações aos familiares, além do necessário. Política, profissional de polícia é outra coisa. Abraços, o Jair de Porto Alegre. O Ricardo Alfonsin tem um ponto final. Tu não disse nada sobre os militares, aniversário do Exército. Não, como não? Parece tu chegou aqui no programa e você está feliz da vida do general. A única coisa que eu disse é da tua felicidade estar com o general ao teu lado. Graças a Deus, estou com o general. Isso é amizade antiga, isso é amizade antiga. Estou com o advogado, estou com o procurador de justiça, estou com o engenheiro, estou com o doutor Beto Albuquerque, político sempre orgulhoso, grande. Esse é o ponto final. Já que o nosso assunto é segurança hoje aí, principalmente foi mais tratado, Porto Alegre tem uma hora que a gente vinha sentindo parece que estava com algum controle depois que houve essa morte. Mas essa semana agora, a coisa parece que explodiu, que teve de todo tipo de atuação da bandidagem em Porto Alegre. É uma coisa impressionante, né? Aí até um bairro está usando o celular como um grupo lá para tentar se comunicar de forma empírica, não como dessa forma. Então é uma coisa. E no estado também de ontem para cá, pegaram lá com 800 mil reais entrando, querendo trocar dinheiro no Chuí, e hoje um na cueca com 20 mil. Agora então mas estão pegando, né? Dólares, 20 mil dólares. Hoje foi dólares. Então é uma coisa assim, o país está realmente entregue à bandidagem, eu não sei como é que vão controlar isso. Boa noite, sou soldado da Brigada Militar, trabalho em Lajeado. Não tem como o Exército fazer o que queremos, a sociedade. Os políticos não dão poder suficiente para o Exército por sentir talvez medo de que assumam o poder do país.
Roberto Bandeira Pereira, seu ponto final. Uma alegria, eu quero mandar um abraço especial para um amigo nosso comum, o Milton Cardoso, que está nos assistindo e está tentando entrar aqui. Ele não conseguiu entrar no teu WhatsApp de tanta mensagem. Tem mais de 300 WhatsApp aqui. Grande abraço, Milton. Uma alegria a tua assistência aqui ao nosso programa e dizer que eu, com toda essa dificuldade que tu aponta, eu ainda acredito que nós estamos a caminho de uma realidade... Avançando. Estamos avançando. Esses escândalos aí, eles são a antessala de uma realidade melhor. Nós estamos apenas curando em praça pública as nossas feridas. Então eu tenho a expectativa, nós temos a eleição agora para fazer o serviço agora que nós temos que ter noção da nossa responsabilidade nessa eleição. Ninguém pode passar por outro essa responsabilidade. E aprender a acompanhar os parlamentares em que escolhemos no exercício do mandato. Exatamente. Ou seja, estar presente, estar lá cobrando do deputado, estar trocando ideia, enfim, no sentido de estar próximo disso. Moro em Brasília, sempre que posso acompanho o Pampa Debates. Parabéns pelo programa, Daniel. Seu ponto final. Bom, meu ponto final hoje em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, o grande amigo Paulo César, mas o meu Você ponto é um fã, final, né? Com o segundo ponto... Ricardo Alfonsino, que eu concordo plenamente com ele. Meu ponto final refere-se ao Dia do Soldado. Ao soldado que pertence à instituição ao qual o povo brasileiro elegeu como a número 1 de maior credibilidade. Então, 19 de abril, Dia do Soldado. Parabéns a todos nós. Minha mãe sempre diz, votamos neles e somem depois. Só voltamos a vê-los com a cabeça branca, mas com certeza muito mais ricos. Seu ponto final, Gustavo Calef. Bom, meu ponto final é realmente nós concordo que Porto Alegre está horrível, Rio Grande do Sul está horrível, Brasil está horrível. Não é à toa que nós trabalhamos na área e confesso aos senhores, eu trabalho nessa área há mais de 20 anos, eu estou cansado. Mas está reagindo, o meu telefone, trazendo o meu coisas telefone, novas. mas tem muitos amigos, parentes, familiares que ligam e dizem, acabei de ser assaltado, acabaram de entrar na minha casa, acabaram de fazer alguma coisa. Então, tá sufocante morar no Brasil. Realmente, essa reação que nós tivemos foi para poder ver se nós conseguimos mesmo, através de uma ferramenta, auxiliar gratuitamente, é uma doação nossa, para auxiliar a comunidade. Repita de novo, é importante aí. A ferramenta é uma ferramenta gratuita, né? Ela não tem custo, ela é realmente pode botar uma doação. No Google que aparece ali free, né? É free, é uma doação nossa, da nossa corporação, da nossa empresa, né, para a sociedade, para poder assessorar. Para policiamento comunitário é essencial. Exatamente, para assessorar a comunidade, os órgãos de segurança pública, e isso que você falou com relação aos grupos de WhatsApp que estão se organizando, tentando se organizar, a ferramenta ela consegue organizar a todos esses. Exatamente. E comunicar eu já estou na ferramenta aqui, ó. Maravilha. Então, já... mais um usuário, estamos comemorando mais um usuário hoje. Nós falamos aqui Dia do Soldado e falamos em Índio Soldado, o mesmo dia 19 é do Índio também. Dia do Índio, 19. Olha, o general abriu um sorriso aqui, porque entrou a consuleza do Internacional Vera Armando e ele abriu um sorriso. Os colorados se identificam, assim, só no olhar. Mas claro. Boa noite, Paulo Sérgio Bancada. Enquanto continuar as indicações políticas e loteamento de cargos públicos por partidos políticos, o país não vai avançar. O Alexandre aqui de Porto Alegre. Seu ponto final, Beto Albuquerque. Primeiro, eu não tenho bem certeza se foi Santo Agostinho, mas a indignação tem duas irmãs gêmeas. A atitude, fundamentalmente, e a esperança. Ou seja, se nós nos indignarmos, não tomarmos nenhuma atitude e não pensarmos com esperança, nós não vamos a lugar nenhum, vamos ficar indignados. Muitos indignados não vão votar, ou seja, quem não vota vai ajudar a ficar tudo que está aí, porque o indignado teria a obrigação de votar diferente do que está aí, né? Então, eu acho que a nossa participação ela é capaz, sem dúvida nenhuma, de mudar muita coisa. Eu deixei de ser deputado em 2015, depois daquela eleição, e deixei tramitando no Congresso, Paulo Sérgio, uma lei que foi sancionada no começo desse ano, que criou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito Brasileiro. Hoje nós tivemos
a primeira audiência pública que está andando pelo Brasil todo, com todo o aparato legal, polícias rodoviárias, Estado, Detrans, CETRANS. Nós tivemos aqui na Assembleia o primeiro debate para ouvir da sociedade quais são as ações, metas que nós precisamos ter para enfrentar isso. E eu fiz essa lei inspirado na França e na Espanha, que conseguiram reduzir em 60% o número de mortos e lesionados no trânsito. Parecia impossível imaginar a França deixar de beber e dirigir. Deixou. E a própria sociedade passou a se observar. Quando a sociedade se observa, ela ajuda a mudar as coisas, né? E Bogotá trouxe um exemplo extremamente importante sobre essa questão de mortes, porque a gente se impressiona e qualquer morte tem que nos impressionar. Mas os homicídios nos chamam muito a atenção. Agora, esse fim de semana, meus irmãos, 23 gaúchos morreram de acidente de trânsito. Né? E nós hoje parece que não nos importamos mais com isso. Então, nenhuma vida nós podemos perder. Temos que trabalhar o nosso foco público ou privado para evitar. O Daniel aqui pede para levantar a novela do aeroporto de Passo Fundo. Não dá tempo para novela nenhuma. Estamos terminando o programa. Está sendo licitado o Cadê aeroporto pelo governo federal. Mas está perguntando ele aqui. Né? Então está sendo licitado. Já é. Governo federal e da prefeitura. Já é um grande passo aí. Né? Estou falando muito do Bolsonaro aqui, perguntando a opinião de vocês. Amigo Paulo Sérgio, programa, estou com você, OAB, se solidarizando comigo. Foi uma brincadeira. Você é craque. Olha aqui, para não dizer que eu estou inventando. Senão ele é capaz até de dizer que eu estou inventando. Não, diz o Paulo. Não dá para dizer. Você é craque. Tá vendo? Isso é para te ver com quem está lidando. Nós somos gente boa. Para quem eu vou dar aqui o voz alto? O general. Né? General. Vai levar o voz alto repelente aqui para beber, para os seus netos, para a dona Romaria, para o senhor aqui. Tá com ciúmes aqui. Ficaria muito admirado se não desse pro general. Mas é claro, tu já... O Ricardo está com ciúmes. Vem cá, escuta aqui, um futuro candidato a senador, eu acho que... Hein? Quem sabe? Porque o Júlio Motim pediu. Hoje quem vai o general Denardi, vai o Roberto Bandeira Pereira. Desde já. O Ricardo Quer dizer que o Gustavo Calef. Quer dizer que ele escolheu o general. E vai o Beto. Então me dá pro general, por favor, que eu sou fã de generais também. Tá? Muito obrigado. Então, foi escolhido pelo Júlio Motim, da nossa de Médio de Far, da nosso grupo Panvel. Aniversariando hoje o desembargador Luiz Fernando Koch, a juíza Patrícia Heringer, Dagoberto Lima Godoy, ex-presidente da Fiergs. Eu estou olhando aqui, eu estou aqui agora. Está bonito. O Nelson Coelho de Castro também, grande produtor, Humberto Busnello, Gustavo Mariziec, uma série de amigos aqui de aniversário hoje, entre tantos aniversariantes. Hein? Nenhum falecido. Não, até seria homenagem se colocássemos um falecido aqui. Sabe que as famílias gostam. Como a vida é eterna, segue fazendo aniversário. Outro dia tu colocou um falecido e a família gostou. A família gostou e agradeceu, porque sentiu como homenagem. Embora, obviamente, o objetivo não seja esse, mas de qualquer forma, sempre que tiver um falecido, me avisem que obviamente passa, né? Entre milhares de aniversariantes que nós temos, né? Obrigado, Alfonsinho. Obrigado. Mas esse serviço obrigado, Roberto Bandeira Pereira. Obrigado, general Denardi. Obrigado, Calef. Beto Albuquerque, sucesso na sua trajetória aí. Vamos esperar que dia é a pré-convenção? 5 de maio. 5 de maio. Vamos ver. Estaremos lá disputando Vamos os ver votos. O que vai dar. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os apresentadores locais da Rede Pampa, no nosso Jornal da Pampa. E aqui de Porto Alegre com a consuleza do Esporte Clube Internacional, Vera Armando. Obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul, o grande banco do Sul.